Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor da Virgem Maria esteja conosco. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este encontro sacerdotal mariano, onde nós vamos agora estar atento com a palavra, com a mensagem de Nossa Senhora, onde nós vamos agora fazer a nossa caminhada de fé, alimentar a nossa fé, a nossa esperança em nosso Senhor e nosso Deus. Estamos aí vivendo um momento de festa, essa festa profana chamada Carnaval, onde nós também vamos estar chegando aí de uma Semana Santa, de um momento em que nós precisamos estar consciente de que a quarta-feira de cinza, ela vem a trazer para nós o momento da conversão, o momento de entrega ao nosso Senhor e nosso Deus. Assim fazia, aqueles que se arrependiam, que se convertiam, se cobria de cinza. Que nosso Senhor e nosso Deus possa trazer para nós uma conversão sincera neste dia. Pedimos também ao nosso Senhor e nosso Deus o Espírito Santo para nos conduzir esse momento de oração. E Nossa Senhora, ela traz para nós o caminho da unidade. E esse caminho da unidade é o que nós estamos precisando caminhar. É o que nós estamos precisando muito de estarmos realizando esta caminhada. Vamos então invocar a Trindade Santa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o livro que nós vamos ler ainda continua no livro da 28ª edição, aos sacerdotes filhos prediletos de Nossa Senhora. Vai estar aí nas páginas, acho que 366. Canadá. Aliás, Canadá não. Austrália. 27 de outubro de 1980. O caminho da unidade. Vê como o meu adversário conseguiu estender aqui o seu domínio, levando tanto dos meus filhos a viver precisamente de Deus. Aliás, precisamente não, presidindo de Deus. Seduzindo-os com o veneno do ateísmo e do meio paganismo. Vamos ler de novo, iniciar novamente. O caminho da unidade. Vê como o meu adversário conseguiu estender aqui o seu domínio, levando tanto dos meus filhos a viver presidindo de Deus, seduzindo-os com o veneno do ateísmo e do neopaganismo. Nunca, como nestes tempos e nestes lugares, a igreja que Jesus fundou, unida, deve se apresentar como toda a força de sua unidade para poder difundir a luz do Evangelho a todos os que se transviaram. Eu sou o caminho da unidade. É a mãe que compete reconduzir ao amor recíproco, a concórdia, estima a plena comunhão todos os que foram Gente, aqui a visão não está muito boa. Estou acabando aqui confundindo um pouco. Incorporados por meio do batismo, na própria vida do meu Filho Jesus. Alguns quiseram pôr de lado a vossa Mãe Celeste, precisamente na enganadora perspectiva
de tornar mais fácil a unidade entre os cristãos. Isto criou, pelo contrário, um novo e mais grave obstáculo. De fato, a desunião entrou até no interior da Igreja Católica. Não é possível uma verdadeira unidade entre os cristãos senão na perfeição da verdade. E a verdade só é mantida íntegra na Igreja Católica, a qual deve conservá-la, defendê-la e anunciá-la a todos sem medo. Será a luz da verdade que atrairá muitos dos meus filhos a voltarem ao seio da única igreja fundada por Jesus. Não é possível uma verdadeira unidade entre os cristãos, a não ser na perfeição da caridade. É que melhor do que a vossa Mãe Celeste vos pedimos ajudar a amar-vos, a compreender-vos, a ser benévolos uns com os outros, a conhecer-vos, a estimar-vos. Por isso, não é possível uma verdadeira unidade entre os cristãos sem um esforço de conversão interior e de purificação para conseguir cumprir somente a vontade divina. Eis a vontade de Deus para vós, que todos sejam um. E quem mais que eu pode ajudar os seus filhos a perseverar entre difíceis caminhos? Sou para vós o caminho da unidade, quando for acolhida por toda a Igreja, então podereis reunir como mãe as minhas crianças no colo de uma só vez. Por isso, a unidade entre todos os cristãos na Igreja Católica coincidirá com o triunfo do meu coração imaculado no mundo. Esta Igreja unida no esplendor de um novo Pentecoste terá a força para renovar todos os povos da terra. O mundo acreditará naquele que o Pai enviou a ser e será inteiramente renovado pelo seu Espírito de amor. Salve Maria Santíssima, salve, salve. Leitura do primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, Jeroboão refletiu consigo mesmo como estão as coisas. O reino vai voltar à casa de Davi. Se este povo continuar a subir ao templo do Senhor em Jerusalém para oferecer sacrifício, seu coração se voltará para o seu soberano, Robeão. Vai de Judá. Eles me matarão e se voltarão para Robeão, rei de Judá. Depois de ter refletido bem, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: Não subis mais a Jerusalém, eis aqui Israel, os deuses que te tiraram da terra do Egito. Colocou um bezerro em Betel e outro em Dan. Isto foi
ocasião de pecado, pois o povo ia em procissão até Dan para adorar um dos bezerros. Jeroboão conseguiu também templos sobre lugares altos e designou como sacerdotes homens tirados do povo que não eram filhos de Levi, e instituiu uma festa no dia 15 de oitavo mês, à semelhança de que era celebrada em Judá. E subiu ao altar, fez a mesma coisa em Betel, para sacrificar os bezerros que haviam feito, e estabeleceu em Betel sacerdotes nos santuários que tinham construído nos lugares altos. Depois disso, Jeroboão não abandonou o seu mau caminho, mas continuou a tomar homens do meio do povo e a constituí-lo sacerdotes dos santuários dos lugares altos. Todo aquele que queriam, tudo aquilo que queria era consagrado e se tornava sacerdotes dos lugares altos. Esse modo de proceder fez cair em pecado a casa de Jeroboão e provocou a sua ruína e o seu extermínio da face da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, a gente vê aqui que Nossa Senhora ela mostra um caminho da unidade. E que caminho da unidade é esse? O caminho em que ela caminhou. E o caminho que Maria caminhou, que Maria traçou para a sua vida, ele está vinculado com o caminho de Jesus Cristo. Há somente este caminho. Nossa Senhora tem a unidade até do sofrimento do seu Filho Jesus na subida do Calvário. Ela tem a unidade depois com os discípulos do Senhor, com os apóstolos. Ela estava reunida no cenáculo, onde houve o batismo do Espírito Santo, onde houve ali a inauguração da igreja, onde houve ali esse momento da graça de Deus a acontecer na vida da igreja. Ela estava ali unida. Com todo o passar, com toda a dificuldade que ela esteve passando, ela estava ali unida com os apóstolos. Ela nunca os abandonou. Então Nossa Senhora vai mostrando que nos dias de hoje, até mesmo os católicos dentro da Igreja Católica, os fiéis, acabam querendo separar Nossa Senhora desse momento da igreja, dessa graça da igreja. Como é que podemos rasgar a Bíblia? Aí então a gente tem que tirar a parte do Evangelho, do batismo do Espírito Santo, onde foi ali inaugurada a Igreja de Cristo. Cristo, ele fundou uma igreja. Ele não só fundou, mas como ele derramou o Espírito Santo que a conduz até os dias de hoje. Se não fosse a igreja fundada por Cristo, não teria outras igrejas. Mas enfim, a gente vê aí que toda essa separação, ela veio de dentro da Igreja Católica quando eles quiseram separar Nossa Senhora do Evangelho. Quando quiseram separar Nossa Senhora do Evangelho, aí houve essas separações, que veio de dentro da Igreja Católica. Então a gente vai vendo quantas outras igrejas existem até o dia de hoje e quantas igrejas se separaram de Nossa Senhora, rasgaram o Evangelho. Eles não lerem completamente as promessas de Deus que veio para
assim ser cumprida através de Maria. Há passagens na Bíblia que vai mostrando para nós esta união de Deus. E essa união de Deus, para que a gente se una aos céus, se vai para a vida eterna, se vai em Cristo, essa união com Cristo, ela veio através de Maria, do seu sim, da sua dedicação, do seu cuidado, do seu zelo com a casa do Pai, com as coisas de Deus, trazendo as pessoas para o caminho do seu Filho Jesus. Unir a Maria é unir também no desígnio de salvação de todo o povo de Deus. Trazer esse povo para dentro da igreja novamente nesta união. Aceitar o próprio Deus. Como é que eu aceito Deus e não aceito a sua serva que se dedicou e que se ali humilhou diante também do nosso Senhor e nosso Deus? Foi mãe do Filho de Deus, mãe de Jesus Cristo aqui na terra. Se ela é mãe de Jesus Cristo, ela é mãe do Senhor. Após estar na Bíblia, a gente acabou de ler aí quando ela vai visitar Isabel. Isabel, ela não falou por si só, está na palavra, ela estava cheia do Espírito Santo e ela chama Maria de mãe do meu Senhor, mãe do meu Salvador. Então temos que rasgar a Bíblia para não aceitar isso, né? Então a gente vai trazendo essa discórdia que foi feito dentro da Igreja Católica e continua até os dias de hoje. Muitos católicos se transformam em outras igrejas, vai para outras igrejas através da separação dessa união com Maria Santíssima. Podemos ver que estão separando a igreja de Nossa Senhora. Nossa Senhora vai mostrando que um caminho que, se a gente percorrer com fé, com perseverança, a gente tem a salvação, porque é a união com Deus. É a união com toda a Sagrada Escritura, com todo o Evangelho. Nós não podemos rasgar a Bíblia e seguir só aquilo que a gente quer seguir, simplesmente porque eu acho, porque eu determinei. E a Bíblia, como é que fica a palavra de Deus? Precisamos estar cada vez mais unidos. E por que que Deus não fundou a igreja se ele fala precisamente: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja? O que é edificar? O que é edificar? Então, Jesus Cristo fundou essa igreja. Nossa Senhora uniu a essa igreja. Estava reunida até em Pentecostes, quando ali foi batizada a igreja, ali quando a igreja foi então ali levada a sair, a iniciar, a estar a caminho, que foi acontecendo dentro das casas. Começou igrejas domésticas, até chegar à igreja nos templos. Pela união, pela força que Maria, que estava ali sempre nesta união, nesse acompanhamento até os dias finais de sua vida. E assim a gente precisa compreender. Assim como a palavra vai dizer que a gente está aí acompanhando toda a trajetória desse povo. A trajetória de um povo de cabeça dura, de um povo que desvia completamente da palavra do Senhor. E o que acontece com esse povo? Olha só, Jesus, ou não, aliás, o próprio Deus, ele
trata Salomão de uma maneira grandiosa, de uma maneira de se enchê-lo de sabedoria. Mas depois Salomão trai a confiança do nosso Senhor e nosso Deus. Depois vem o seu filho. Aí depois também vem aquele que ele escolheu também para ser rei das 10 tribos, para tomar conta das 10 tribos de Israel. E o que aconteceu com Jeroboão? O servo de Salomão, para ser rei, para cuidar, para liderar aquele povo. Ele começou a refletir por si só. Ele começou a fazer a sua reflexão, o seu momento. Quando a gente coloca as nossas decisões em nós mesmos, nós só caímos em pecado. Nós não andamos com o nosso Senhor e nosso Deus. Nós desviamos e desviamos muitas pessoas. Nós desencaminhamos as pessoas. Robeão chegou ao tempo de toda essa profanação a chegar a transformar todo aquele povo nos samaritanos. E aí houve uma divisão tão grande dentro dos judeus, dentro da igreja, dentro do caminhar com Cristo, que quando Cristo veio, ele começou a viver, a pregar a união, a falar muito do samaritano. Então a gente pode viver nesse momento de discórdia. Até quando a gente vai viver nesse momento de discórdia? Precisamos estar sempre buscando união, buscar sempre estar unido, e Nossa Senhora vai falar que isso vai acontecer no segundo Pentecoste. Mas será que nós estamos confiantes que esse segundo Pentecoste vai acontecer? Nós estamos conscientes de que os 3 dias de trevas vai acontecer? Nós estamos conscientes de que cada vez mais a situação nossa aqui na face da Terra está piorando, está ficando difíceis? Por que será? Será que nós estamos buscando um caminho da unidade, unindo com o nosso Senhor e nosso Deus? Pois bem, Robeão, ele separou a palavra de Deus, o povo da palavra de Deus. Os sacerdotes, que poderia fazer o sacrifício para ali o perdão dos pecados dos judeus naquela época, teria que ser da linhagem de Levi, teria que ser da linhagem da própria palavra que Deus constituiu os sacerdotes. Né? Era da descendência de Arão, todos descendentes de Arão, e depois foi chamado de tribo de Levi. Então só eles foram constituídos sacerdotes. E Jeroboão constituía sacerdotes qualquer um, tirando ali o poder de Deus, o poder da sua palavra, rasgando a lei e transformando qualquer um em sacerdote, e depois fazendo do seu jeito e profanando o nome do Senhor e o nosso Deus nos lugares altos, construindo ali o templo, aonde colocava estátuas de boi. Por isso que hoje, né, a gente vê os mandamentos e muitas pessoas falam do mandamento da adoração da imagem. É esse momento que o próprio Deus está falando. É uma imagem aonde ela não tem vínculo nenhum com o caminho de Cristo, com o caminho do nosso Senhor e nosso Deus. Ela desvia e ela tira muitas pessoas, e ela vem trazer discórdia e desunião. Mas as da Igreja Católica são referência ao nosso Senhor e nosso Deus, pessoas que se converteram, não foi pessoas igual Jeroboão que não se converteu.
teve todo o seu pecado, continuou no seu pecado e não houve conversão. Mas os santos da igreja, há conversão, há um caminho reto, há uma unidade com nosso Senhor e nosso Deus. Por isso a gente tem que ter cuidado. Nós não adoramos imagem. Nós veneramos, respeitamos esse momento de conversão, de entrega e de dedicação ao nosso Senhor e nosso Deus. Por isso a gente precisa da conversão sincera, de coração. Não podemos deixar que o pecado assuma cada vez mais as nossas nações, os nossos jovens, os nossos... Enfim, todo mundo. Está todo mundo num barco furado, em alto mar, à deriva. E precisamos do farol de Cristo. Precisamos de Cristo para acalmar as tempestades, para que assim a gente possa seguir em frente, na sua luz, no seu caminho, na união, na verdadeira fé em nosso Senhor e o nosso Deus, Jesus Cristo. Ele que veio para salvar, Ele que veio para nos dar a vida, Ele que veio para ser o sacerdote perpétuo. E assim a gente possa crer realmente, verdadeiramente, nos seus ensinamentos e na Eucaristia, na consagração do sangue e do corpo de Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e para sempre seja louvado. Vamos consagrar a Nossa Senhora. Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, ao vosso coração imaculado, nos consagramos em ato de entrega total ao Senhor. Por vós seremos levados a Cristo, por Ele e com Ele seremos levados ao Pai. Caminharemos à luz da fé e faremos tudo para que o mundo creia que Jesus Cristo é o enviado do Pai. Com Ele queremos levar o amor e a salvação até os confins do mundo, sob a proteção do vosso coração imaculado. Seremos um só povo com Cristo. Seremos testemunha da sua ressurreição. Por Ele seremos levados ao Pai, para a glória da Santíssima Trindade, a quem adoramos, louvamos e bendizemos. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, rogai por nós e defendei-nos do combate. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos estar unidos sobre a mensagem de Nossa Senhora, sobre a palavra de Deus, os ensinamentos que o próprio Deus vem nos ensinando nesses dias de hoje. Entramos hoje, que muitos lugares aqui na Bahia já está há mais de 5 dias nessa grande festa que vem sempre profanar o nome do Senhor e nosso Deus. Conhecemos verdadeiramente o que é a festa carnaval. Então assim a gente pode ver que dentro da palavra também, Jeroboão fez uma festa para tirar o povo de ir festejar a grande festa da Páscoa. A Páscoa era uma festa aonde tinha o próprio caminho, o nosso Senhor e o nosso Deus, a promessa da terra prometida. Eles viviam ali, nesse momento de adoração a Deus. Robeão fez uma festa para tirar esse povo de ir adorar o nosso Senhor e nosso Deus. Então assim está aí a Quaresma com o Carnaval. Nós não podemos deixar de fazer a nossa conversão, a conversão sincera, de coração. Que essa graça de Deus venha estabelecer sobre nós e que o poder do Espírito Santo venha nos conduzindo. Que nesse sábado nós possamos estar diante da palavra de Deus, unindo a Maria e fazendo as nossas reflexões
do nosso dia a dia, da nossa fé, da nossa intimidade com o Espírito Santo, com o nosso Senhor e o nosso Deus. Que hoje, sábado, nós estejamos sempre na graça de Deus e sobre o poder desse Deus maravilhoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora nos proteja e nos guarde. Amém.